Terceiro e último bloco do nosso TJ Regional da Tarde. Sexta-feira você já sabe, é dia da gente falar sobre os direitos do cidadão. Aqui com a gente, mais uma vez, a quem agradecemos, inclusive, Dr. Renato Teixeira, professor de Direito e defensor público. Seja bem-vindo, Dr. Renato. Muito obrigado, Nilvan. Boa tarde a todos. O assunto hoje tem a ver com carro com documento atrasado. O nosso telespectador, senhor João Magalhães, faz uma pergunta, doutor. No meio dessa crise, acabou atrasando todas as minhas contas. Atrasaram todas. Dentre elas, inclusive, o documento do veículo, o IPVA. O que é que eu devo fazer, doutor? O Detran tem autonomia, autoridade para apreender o veículo? Pois é, essa questão é bem interessante, polêmica. Por qual razão? Porque na ótica que nós temos hoje, o contribuinte, ele, se precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa, ele tem que esperar, ou ele tem que entrar com uma ação judicial forçando o Estado a fazer essa cirurgia. Já o Estado não. O Estado não precisa esperar, o Estado não precisa sequer entrar com uma ação. Por quê? Porque ele pode apreender esse veículo, pode remover esse veículo para o pátio até que venha a ser pago o IPVA. Então é uma situação bem assim, não é, no mínimo desproporcional. Mas é importante falar, o IPVA, ele é um imposto estadual que é cobrado pela Fazenda Estadual e que todo ano tem que ser pago, para que a pessoa consiga receber aquele certificado de licenciamento e registro de veículo, que anualmente é renovado. Para andar conforme o que prevê a lei. Exatamente. Esse documento permite a pessoa ir e vir com o seu veículo normalmente, mas se não pagar o IPVA, não tem como o Detran fornecer esse documento. Aí passa numa blitz, não está atualizado, o veículo acaba sendo removido, porque o próprio artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro permite essa remoção. Agora, é uma coisa um pouco esdrúxula, né? Porque é tipo assim, a pessoa está devendo o IPVA da casa, aí é colocado para fora da casa. É mais ou menos isso, só que a gente fala de um veículo e do IPVA. Mas existem muitos entendimentos já na Justiça, no sentido de que é inconstitucional esse tipo de procedimento, porque a Constituição traz vários princípios, o que trata da propriedade privada, o que trata da cobrança menos onerosa de dívidas, o que trata também sobre a vedação do tributo como o confisco. Então, segundo esses entendimentos, o que tem que ser feito pelo Estado é ingressar com uma ação de execução fiscal após a inscrição daquela dívida na dívida ativa do Estado e forçar esse pagamento por meio da Justiça e não através da remoção do veículo. Isso não é algo pacífico. Ou seja, ainda gera muitos questionamentos, vai para o campo jurídico e tudo mais. Exatamente. Não é algo assim que todos os tribunais e juízes pensam dessa forma. São interpretações distintas. Exatamente. São interpretações que surgem. Por isso que é interessante, surgindo uma situação dessa, que a pessoa procure o advogado. Caso não tenha como pagar um advogado, procure a Defensoria Pública para que venha a ser dada entrada em uma ação de restituição de veículo. Nessa ação, além do pedido liminar de restituição daquele veículo, uma moto, um carro, também pode acumular pedidos de danos materiais, se houve algum vandalismo, furto de algum acessório dentro do pátio em que o veículo se encontrava. Também pode ser pedido lucros cessantes quando a pessoa desenvolve uma atividade remunerada com esse veículo. E a gente sabe que hoje em dia, carro, moto, não são itens de luxo. A pessoa usa para ir no dia a dia para o trabalho, para levar os filhos na escola, levar a mulher no médico. Então, é um item de necessidade. Então, por isso mesmo que deve existir essa proteção em relação a esse patrimônio, para que ele possa usufruir conforme a própria Constituição Federal determina. Estamos conversando com o Dr. Renato Teixeira, defensor público. O assunto hoje tem a ver com a apreensão de um veículo por conta do atraso no pagamento do IPVA. Agora, doutor Renato, será que nós não estaríamos tratando de uma arbitrariedade do Estado, ou seja, uma medida muito dura contra o cidadão que nem sempre tem essa cobrança revertida, ou seja, transformada em benefício coletivo? Por exemplo, supõe-se que o IPVA serve para melhorar a infraestrutura, ou seja, as estradas, né? Exatamente. Então nós temos aí uma contrariedade. Claro que não será o senhor que vai nos responder da maneira mais
cabal, porque também é uma questão de interpretação. Mas isso causa uma certa revolta no cidadão, né? Com certeza. O IPVA ele tem várias destinações. A principal qual é? É justamente a manutenção, a ampliação, reforma das estradas, das rodovias, e às vezes a gente não observa isso na prática. Certo. Então, o contribuinte ele já fica, de certa forma, pensando, né? Poxa, está indo para onde? E ainda mais numa situação em que há um atraso, e a gente sabe a situação econômica em que o país está passando, né? E com esse atraso, seu veículo é apreendido. Então, isso realmente causa uma revolta e a sociedade ela cobra muito isso. Justamente em razão dessa cobrança, que existe até mesmo um projeto de lei lá na Câmara. Isso que eu ia lhe perguntar. Já existe, então, porque nós vemos muitas matérias jornalísticas e tal, sendo difundidas, espalhadas, mas e no âmbito legislativo? Ou seja, tem alguma lei sendo trabalhada no sentido de mudar isso, né, doutor? Isso, essa competência é da União. Então, não é uma lei que vai surgir no âmbito municipal, no âmbito estadual, porque regular essa questão referente a trânsito, realmente fazer essas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, é algo que deve ser feito pela União. E existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em que foi proposto em 2017, que busca justamente fazer com que não haja essa apreensão, essa remoção do veículo, caso não esteja com o seu licenciamento em dia. Agora, também nesse projeto se busca desmembrar aqueles pagamentos. A pessoa pode pagar só o seguro, pode pagar só a multa, pode pagar só o IPVA. Muito bem, muito bem. A gente encerra, então, a conversa de hoje no nosso quadro Por Dentro da Lei, agradecendo mais uma vez ao doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira. Voltaremos na próxima sexta-feira. O tema você também pode propor pelo nosso WhatsApp. Bom fim de semana para todos, até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana, um abraço.